alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, começando aí uma nova temporada de estudo bíblico. Vamos estudar o livro dos Juízes. Isso mesmo, é um livro histórico e é importante que nós entendamos o caminhar do povo de Deus nessa realidade do livro dos Juízes, mas também colhamos tudo aquilo que Deus quer falar conosco, porque Deus sempre fala a partir da Escritura Sagrada. Então quero convidar você a estar muito atento, porque o livro dos Juízes tem uma riqueza espiritual muito grande, a estar atento e de coração aberto. Isso é fundamental para que nós caminhemos na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle. E supliquemos sempre, todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, não leia a palavra sem invocar o Espírito Santo, porque Ele é o autor das Escrituras. Foi por meio dele, pela inspiração do Espírito Santo, que os agiógrafos, aqueles que escreveram as Escrituras Sagradas, eles, inspirados pelo Espírito, assim eles o fizeram e deixaram essa rica herança para nós, segundo o querer e a vontade de Deus. Então invoquemos o Espírito Santo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então abra aí a sua Bíblia no livro do Juízes. Nós terminamos o livro de Josué, agora vamos iniciar essa nova etapa, essa nova temporada. Anota aí Juízes, nós vamos estudar o livro dos Juízes hoje, capítulo 1, versículos 1 até o 21. Juízes, capítulo 1, versículos de 1 a 21. Nós vamos ler juntos o texto e depois colher aquilo que Deus quer falar conosco pela meditação da palavra. Quero também, antes de meditar a palavra, eu vou explicar um pouquinho sobre a escrita desse livro. Então vamos ler o texto. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor perguntando: quem de nós vai subir primeiro para combater os cananeus? O Senhor respondeu: quem vai subir é Judá. Eu entreguei o país às suas mãos. Judá disse a Simeão: seu povo, irmão, sobe comigo ao território que me cabe para combatermos os cananeus. Depois subirei também contigo ao teu território. E Simeão o acompanhou. Judá subiu e o Senhor lhe entregou os cananeus e os ferezeus. Eles os derrotaram em Bezeque, 10.000 ao todo. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e combateram contra ele até derrotar os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas o perseguiram e agarrando-o cortaram-lhe os tendões das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque disse então: 70 reis, cujos dedões das mãos e dos pés mandei cortar, recolhiam as migalhas que caíam da minha mesa. O Senhor me fez pagar o que eu fiz. Levaram-no a Jerusalém, onde morreu. Os judaítas atacaram Jerusalém e a conquistaram. Passaram os habitantes ao fio da espada e atearam fogo à cidade. Depois, os judaítas desceram para atacar os cananeus que moravam na região montanhosa do Negueb e na planície. Judá enfrentou também os cananeus que moravam em Hebrom, antigamente chamada Cariate Arbe, e derrotou Cesai, Aimã e Tolmai. De lá, atacou os habitantes de Dabi, que antigamente se chamava Cariate Sefé. Calebe havia dito: quem tomar de assalto Cariate Sefé, a este daria minha filha Axa como esposa. Foi Otoniel, filho de Cenez, o irmão mais novo de Calebe, quem conquistou a cidade, e Calebe lhe deu a filha Axa por esposa. Desde sua chegada, ela o instigou a pedir um terreno ao pai. Ela apeou do jumento e Calebe lhe perguntou: o que desejas? Faze-me um favor, disse ela, já que me deste uma terra árida no Negueb, dá-me também mananciais. E Calebe deu-lhe os mananciais de cima e os mananciais de baixo. Os descendentes de Obabe, o sogro quenita de Moisés, subiram com os judaítas da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, ao sul de Arade, e se estabeleceram com os amalecitas.
Depois de Judá, acompanhou Simeão, seu povo irmão. Eles derrotaram os cananeus que moravam em Cefate e voltaram a cidade ao interdito. Por isso, a cidade se chamou Orma, isto é, interdito. Judá apoderou-se de Gaza e seu território, de Ascalon e seu território, e de Acaron a seu território. O Senhor estava com Judá, que expulsou os habitantes da montanha, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois estes tinham carros de ferro. De acordo com a ordem de Moisés, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou os 3 filhos de Enaque. Mas os benjaminitas não expulsaram os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Por isso, os jebuseus moram com os benjaminitas em Jerusalém até hoje. Vamos entender um pouquinho do livro dos Juízes, para depois entrarmos especificamente naquilo que nós acabamos de ler. Então, o livro de Juízes, esse próprio nome, ele já diz muito. Ele fala de julgar, de governar, não é? Ele vai trazer a dimensão da punição. É importante que nós entendamos isso. O livro dos Juízes, ele vai nos mostrar uma crescente, ou melhor, uma decrescente. Nós vamos começar com juízes muito fiéis e a gente vai terminar ali com a história de Sansão, a entrar já na dimensão do profeta Samuel. Então, muitos acham que quem escreveu o livro dos Juízes foi o profeta Samuel, mas isso aí ainda tem muita discussão, mas possivelmente tenha sido o profeta Samuel, até para mostrar essa transição, né, de governo, de forma de governar. Os juízes, eles eram chamados para momentos de crise. Eles não governavam o tempo todo como um prefeito, né, como um governador, um presidente, não. Eles só atuavam no momento de crise, no momento em que o povo de Deus estava na idolatria, estava apostatando da fé e a partir daí, né, os inimigos conseguiam invadir e vencer muitas vezes o povo escolhido. Então, eram líderes militares, né, que Deus levantou, líderes militares, governadores militares que Deus levantou para Israel ser livre de momentos de opressão, né? Eles eram tidos como os salvadores naquele momento em que eles se apresentavam. É um período que vai de uns 300 a 365 anos, os acontecidos do livro dos Juízes. Então, desde a morte de Josué, como nós estamos ouvindo agora no capítulo 1, até a quase coroação de Saul, o primeiro rei de Israel. Então, é esse o ciclo. Nós vamos ver aí o ciclo dos juízes dentro de realidade de pecado. O povo clama para ser livre da opressão. Deus envia o juiz para trazer o livramento. E a gente tem 12 juízes. Então, Otoniel, Eude, Sangá, Débora, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibsã, Elon, Abidom e Sansão. Então, são esses os 12 juízes que nós vamos estudar. Mas o que o texto de hoje mostra? Mostra a tomada de posse da terra prometida, que continua depois da morte de Josué. Porque, não sei se você se recorda, que ficaram alguns dos povos ainda ali naquela terra. Então, eles estão ocupando a terra. Então, o primeiro levante que tem, quem conduz é Judá, Deus que define. É a tribo de Judá que vai. Vamos lembrar que o leão da tribo de Judá vai vencer o exército do mal, né, pelo derramamento do seu sangue lá na cruz. Então, a tribo de Judá, só que é bonito perceber, eles vão até a tribo de Simeão para pedir ajuda naquele momento de conflito, de conquista, de guerra. Da mesma maneira, quando Simeão vai ocupar o seu território e expulsar dali os inimigos, ele pede a ajuda de Judá. É bonita essa fraternidade deles. Porém, a gente percebe que os benjaminitas não conseguem expulsar os jebuseus do seu território. E é aí que vai começar o problema. As práticas pagãs vão começar a entrar no meio do povo de Israel, e aí eles vão adorar a ídolos, eles vão se desviar do caminho de Deus, eles vão clamar a Deus que tenha misericórdia deles, porque vão começar a sofrer, padecer, e aí é a hora de Deus enviar um juiz, um salvador, que é o tipo do Cristo.
para que eles sejam libertos naquele momento temporário. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje de Deus? Não podemos negociar os nossos valores. Devemos ser firmes e muito decididos no propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, por causa de Deus. A partir de então, lutar bravamente contra as tentações do demônio, o mundanismo e as paixões da nossa carne. É Deus que sempre vence os nossos combates. Devemos expulsar do território da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Vamos fazer um propósito no início do estudo do livro dos Juízes? Vamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus? Vamos percebendo, à medida que a gente vai se observando, se autoconhecendo, a partir do autoconhecimento, a gente vai dizendo para Deus, me ajuda a colocar para fora da minha vida aquilo que não te agrada. Vamos rezar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra e entendemos que o Senhor luta sempre os nossos combates e nos dá a vitória. Por nós mesmos, por mim mesmo, eu não consigo. Não consigo vencer as minhas paixões, não consigo vencer as tentações do mundo e muito menos as tentações do demônio. Por isso, hoje, diante deste combate claro e continuado, eu peço a graça do Senhor, a força do Senhor, para que eu siga em frente e que o Senhor vença através de mim e através de cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. Nos dê a força de Judá, a coragem de Judá para vencermos as nossas lutas. É exatamente isso, pedir a Deus a graça. Ele dá. Aquilo que é para a nossa salvação, pode ter certeza que não nos faltará. E Ele nos dará essa força do leão, né, da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, Ele nos dará força para vencer os nossos inimigos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.